queridos? Amém. Amém. Eu quero pedir a você que você abra sua Bíblia em João, capítulo 13. Os amados acharam? Amém. João 13, 21. Diz assim: ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Conchegado quer dizer reclinado ao peito. A esse fez Simão Pedro sinal dizendo: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer? Faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto, pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Versículo 31. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Feche os seus olhos. Peço para que o Senhor fale ao teu coração nessa noite, porque além de adorá-lo, além de sentir a presença maravilhosa dele, nós também precisamos de que nosso coração seja tocado pela palavra maravilhosa que sai somente da boca dele. Maravilhoso Deus, que culto gostoso, não porque sabemos cantar bem, não porque sabemos tocar bem, não porque temos uma empolgação, Senhor, motivada em interesses humanos, mas, Senhor, o culto é gostoso porque a Tua presença, ela é real neste lugar. O culto é gostoso porque o Senhor, com Teu amor, nos constrange, nos faz sentirmos amados. O culto é gostoso, Senhor, porque a Tua presença fala de uma maneira, Pai, ainda que não mereçamos, a Tua presença, ela já vai cultivando, cuidando, ela vai permeando o nosso coração, de maneira, Senhor, que nós não podemos jamais dizer que o Senhor não está neste lugar. Obrigado, Senhor, pela maneira graciosa como que tem se revelado a nós, e pela Tua palavra, o Senhor tem se feito visto, os Teus milagres realizados, os Teus propósitos eternos cumpridos. Ó Deus, nós só podemos adorar a Ti, e mais uma vez rogar ao Senhor da glória que adeque, capacite os nossos corações a ouvirmos a voz do Senhor, que o Teu Espírito, e somente o Teu Espírito, ó Deus, tenha, Pai querido, liberdade para falar aos nossos corações, tanto que ouvimos de uma maneira audível, humanamente falando, quanto, ó Deus, o que o Teu Espírito tem a dizer, ó Deus, nos lugares profundos da nossa alma, numa individualidade. Pai, fica à vontade entre nós, como tem estado até agora, e compartilha conosco
daquilo que o teu coração tem reservado sobre nós. Assim nós oramos e cremos para o bem da tua igreja e para o louvor, a glória, a honra e a adoração do teu nome, Jesus. Amém e amém. Queridos, hoje, na verdade, eu tenho já há algum tempo pensado sobre Judas Iscariotes. Judas, ele foi um camarada que a gente poderia dizer imprestável. Alguém que teve significado na Bíblia apenas para cumprir o que estava profetizado no passado, que alguém se levantaria para trair o Messias, o enviado de Deus. E aí então a gente parte de um princípio de pouco olhar para a vida, para a história e para todos os momentos que permearam a vida daquele homem. E eu confesso para vocês que esses personagens mais místicos, eles sempre me atraem um pouco mais do que os mais naturais. E Judas é um deles, Elias é outro, o milagre de Elias, Enoque é outro. Eu tenho uma certa curiosidade de tentar entender a ação de Deus na vida desses camaradas que nós podemos dizer que são estranhos, ou que o momento de Deus na vida deles foram momentos diferentes do que era normal. E aí então a gente vai encontrar Judas. Quem era Judas Iscariotes? Judas Iscariotes, ele não foi um camarada que se envolveu. Esse nome quer dizer que ele pode ter dois significados, mas o segundo significado é o significado mais objetivo, mais evidente. Judas Iscariotes queria dizer aquele que tinha um partido radical dentro dos judeus, que era chamado de Iscariote. E esse partido era um partido muito radical. Era um partido que estava sempre muito interessado nas guerras em Israel. E a gente poderia dizer que era um partido de pessoas que se levantavam sempre para fazer confusão. Aquele camarada que está sempre disposto a fazer uma grande fogueira onde tem apenas um palito de fósforo aceso. Esse grupo, eles eram esse tipo de pessoas. Mas esse grupo, eles viveram aproximadamente de 100 a 130 anos antes de Judas nascer. Então a possibilidade desses homens serem, de Judas Iscariotes ser dessa tribo, desse partido, é bem remota. Mas aí então se aplica a segunda, que todos entendem ser a mais coerente, é que Judas, ele veio de uma cidade chamada Quiriote, que não era uma cidade da Galileia, era uma cidade da Judéia. Então se entende que Judas, ele não era um galileu, ou seja, assim como Mateus, assim como Pedro, como Tiago, como João, que foram encontrados na Galileia. Judas, ele vem mais refinado. Judas era um camarada com uma capacidade e com uma eloquência por vir da Judéia. Ele vem já de uma maneira mais rebuscada. Talvez ainda a gente vai encontrando alguns indícios interessantes que entre Mateus, o chefe da coletoria, e Judas, quem deveria ser o tesoureiro, deveria ter sido Mateus, por causa do grande conhecimento de lidar com o dinheiro. Mateus era um cobrador de impostos. Mas quem assumiu a tesouraria? Judas. E aí o entendimento é de que, por causa do nível intelectual de Judas, Jesus, juntamente com os 12, escolhe ele para tal ofício. Uma outra coisa também bastante importante da gente frisar é que muitos poucos dos discípulos têm o nome dos seus pais evidenciados. Talvez Tiago, filho de Alfeu, mas eu não me lembro mais de algum outro, mas a não ser Judas.
Então, todo o homem, quando ele tem o seu nome evidenciado na Bíblia, é porque ele vem de uma família importante, é porque ele tem um acesso ao judaísmo que trazia um certo privilégio. E falar no nome dele, tanto para Mateus, para Lucas, para Marcos e para João, que todos os quatro citam Simão Iscariote como pai de Judas, era fazer com que a Escritura tivesse um pouco mais de conteúdo. Então, Simão Iscariote, pai de Judas Iscariote, era alguém de uma certa relevância na sociedade judaica, e por isso, então, os evangelistas colocaram também o nome do pai dele. Isso faz a gente entender o quê? Que Judas não era um camarada que caiu de paraquedas. Não era um camarada que apareceu no último momento e Jesus estava procurando o 12º, e aí passou Judas assim correndo, meio desapercebido, e Jesus, você vem cá. Não. Os 12 foram escolhidos. E eu posso melhorar essa palavra escolhidos para chamados. Os 12 foram chamados por Deus para cumprir o ministério apostólico ao lado de Jesus. E Judas não poderia estar em outra condição a não ser de chamado também. E aí então a gente começa a perceber algumas coisas bastante interessantes na história de Judas, na vida de Judas. Aqui, algumas coisas que eu vou dizer não são relatadas na Bíblia, mas a gente subentende que se os 12 iam aonde Jesus iam, os 12 experimentavam da mesma porção que Jesus derramava onde eles estavam. Então a gente pode dizer que no milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, Judas estava lá. No milagre da cura dos 10 leprosos, Judas estava lá. No milagre da ressuscitação, do ressurgimento, ou seja, da ressuscitação, do filho da viúva de Naim, Judas estava lá. Na cura da filha de Jairo, Judas estava lá. Na ressurreição de Lázaro, Judas estava lá. E aí, o que mais poderíamos dizer? Na libertação do endemoniado gadareno, Judas estava lá. Por quê? Porque aonde Jesus estava, a não ser quando os evangelhos dizem que Jesus pegou Pedro, Tiago e João e os levou à parte, a não ser nesses casos, todas as outras configurações e ministérios de Jesus, Judas, os 12 estavam lá. Amados, e eu queria pensar um pouco com você. Imagine o que é a presença de Jesus. Nós sentimos a presença de Jesus nessa noite. Essa presença, ela nos alegra. Essa presença, ela impacta o nosso coração. Essa presença, ela muda o contexto do nosso coração. Essa presença, ela nos constrange. Se estamos fazendo algumas coisas erradas, essa presença, ela nos impulsiona a nos tornar melhorados, a nos tornar pessoas mais conscientes, a abandonar o pecado. É a presença de Jesus que faz este milagre em nós. E aí então, uma vez que Jesus, ele está realizando milagres, uma vez que Jesus está proclamando vida, uma vez que Jesus está revelando o seu poder, é inadmissível que os 12 também não estejam com Jesus, desfrutando daquela maravilhosa presença. Então, a presença de Jesus, os milagres de Jesus, a ação de Jesus, os ensinamentos de Jesus, ainda mais quando Jesus vira para eles e diz: agora vocês vão de 2 em 2, aos 70 e aos 12 também, e anunciem as minhas verdades. E principalmente os 12 voltam comemorando e dizendo: Senhor, que coisa tremenda, até os espíritos se sujeitam a nós, os enfermos são curados, os endemoniados são libertos. E aí Jesus disse: não se alegrem por isso, mas se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Os 12 estavam lá e Judas também.
Pastor, o senhor está querendo dizer que Jesus disse para Judas que era para que ele se alegrasse porque o nome dele estava escrito no livro da vida? Jesus disse para todos que estavam ali. E aí a gente começa a pensar que o camarada que recebe o nome de Judas, porque outra coisa importante, a gente sabe que o judeu, ele tem esse costume de dar ao seu filho o nome que representa aquilo que ele é. E Judas, ou que ele gostaria que o filho fosse, e Judas significa louvado, ser louvável, ser louvado. Ou seja, era uma palavra bonita, sem falar da origem principal do nome. Judas vem de Judá. Judá era o filho de Jacó com Lia, ou seja, uma das tribos de Israel. Sem falar também do que havia acabado de acontecer no período dos Macabeus, nos 400 anos de silêncio, período interbíblico, quando um camarada chamado Judas Macabeu, junto com seu pai e com a sua mãe, conseguiram se levantar contra o rei Sírio, porque Israel estava passando um momento de escravidão muito grande, e ele se levanta e conquista a libertação de Israel no período interbíblico. Judas Macabeu. E isso foi trazendo para dentro dos judeus um interesse muito gostoso pelo nome Judas. Judas hoje para a gente é um nome pesado, mas até Judas era um nome amado. E aí então a gente entende o quê? Que o pai de Judas estava repleto de boas intenções quando pôs o nome de Judas em Judas. Ele estava querendo que o seu filho fosse alguém apresentável, que o seu filho não apenas nascesse na Judéia, mas tivesse ações importantes. E eu fico imaginando, quando o pai dele, talvez, eu acredito, amados, que por estar, isso eu acredito, não tem nenhum lugar onde eu consegui achar isso, mas eu acredito para que o nome do pai de Judas ser tão revelado, é porque ele tinha uma aproximação com Jesus, com o Evangelho, com a mensagem, com o judaísmo puro. E por isso o nome dele é reverenciado em todos os evangelhos. E aí então a gente entende que era um pai cheio de boas intenções. E eu fico pensando na satisfação ou da preocupação de ver o seu filho escolhido entre os 12 que viriam para seguir e para aprender com o Filho de Deus. Ou seja, estava tudo dando certo. Judas nasceu na Judéia, Judas recebeu um nome maravilhoso, Judas era filho de um homem muito capaz, Judas era um camarada que foi visto e que tinha uma eloquência a ponto de ser inserido na tesouraria. Estava tudo indo muito bem. Até que um dia Judas começou a mostrar as suas, alguns dizem, garras, mas eu prefiro dizer que Judas começou a revelar o lado negro da sua alma. É engraçado que a psicologia, quando ela vai tratar do nosso lado estranho, que nós somos um ser que temos duas tendências, ou dois pesos de balança dentro da gente, a psicologia chama esse lado ruim de sombra. Nós somos mais categóricos e chamamos de trevas mesmo, ou seja, carne. Mas o que é interessante é que Judas, vivendo toda essa, eu poderia dizer, toda essa imensidão de recursos gloriosos de Deus, ele estava com Jesus, ele respirava o ministério de Jesus, ele vivia no trono de Jesus, ele comia na mesa com Jesus, ele ouvia os ensinamentos, ele vivia envolvido. No mesmo momento, Jesus foi na casa de Marta e de Maria, a gente sabe muito bem, conhecemos muito bem esse texto. E aí, entrando lá, Marta foi, pegou aquele perfume e derramou todo o perfume sobre Jesus. E aí Judas de pronto se levanta e diz: não, que desperdício, que desperdício. Por que essa derramou tudo isso? Nós poderíamos pegar isso e com 300 denários vender e distribuir aos pobres.
remunerado com o salário atual. 1 ano de salário era o que valia aquele perfume que a mulher derramou. E Judas, segundo a visão de alguns historiadores, ele foi visto como alguém louvável. Rapaz, é mesmo? Esse historiador diz que até alguns discípulos admiraram a atitude de Judas. Por quê? Porque era alguém que cuidava da bolsa e alguém que estava pensando nos pobres. Mas João, parece que por ser mais íntimo de Jesus, ele já tinha percebido que havia alguma coisa fora do eixo. E João fala que na verdade não era o interesse dele o ajudar aos pobres, mas era porque ele metia a mão na bolsa, ou seja, ele roubava do dinheiro que eles levantavam. Então Judas, ele tinha um lado estranho, ele tinha um lado negro. E ainda que me chama a atenção é que 1 ano, João 6,71, 1 ano antes da morte de Jesus, 1 ano, irmãos, Jesus teve 3 anos de ministério, Judas andou os 3 anos com ele, mas que com 2 anos que Judas estava com Jesus, ele vai até os sacerdotes e começa a programar a maneira como ele entregaria Jesus para ele. João 6,71, se você quiser abrir aí e ler, quero rapidamente ler com você, que ele vai falar assim: à vista disso, 66, à vista disso, muitos dos discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis vós também ir para retirar-vos? Respondeu Simão Pedro: não. Para onde iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou Jesus: não vos escolhi, eu em número de 12, contudo um de vós é diabo. Referia-se a ele, a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. 12:4. João 12, abre aí 12. É que eu anotei 12 textos. 12, 4 a 6. Diz assim: mas Judas, um dos discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele porque o momento em que Judas começa a ir aos sacerdotes e começa a denunciar, a tratar com Jesus, ou melhor, a tratar sobre Jesus e sobre a crucificação, a maneira como ele entregaria Jesus, aproximadamente 1 ano antes da crucificação de Jesus. Isso vai fazendo a gente entender o quê? Por que Judas agiu como agiu? O que foi que motivou o coração de Judas a trair a Jesus? Até que no texto que nós lemos no princípio, ele chega numa mesa da Santa Ceia e Jesus abre para todos que um deles trairiam. Eles ficaram preocupados, querendo saber quem era, até que Judas chega à mesa e Jesus, de uma maneira discreta, dá a ele entender que ele era quem estaria traindo, porque na verdade Jesus já sabia disso desde o princípio. E aí então Judas vai, trai e ganha 30 moedas por isso. Eu fiquei me perguntando, irmãos, será que valeria a pena trair a Jesus por 30 moedas, depois de ter andado 3 anos com Jesus, depois de ter vivido milagres, depois de ter sentido poder, depois de ter ouvido a palavra? O que é que de fato fazia com que aquele homem se deixasse ser corrompido depois de ter caminhado 3 anos ao lado de Jesus? Alguns dizem que foi a soberba do coração dele. Alguns dizem que foi o amor ao dinheiro. Alguns dizem que foi a aproximação de Jesus, porque tinha uma questão muito interessante. A gente sabe que os judeus, que sempre viveram o tempo da escravidão, e ali também viviam sobre a escravidão grego-romana, eles sempre tiveram o desejo de receber um libertador. E o libertador, beleza? Acabou, né? E o libertador
embainhada para matar todos os inimigos de Israel. E há um pensamento que quando Judas percebeu que o ministério de Jesus não era matar os inimigos, mas era amar os inimigos, ele então abandona o amor, abandona o exercício, abandona a fé e passa então a trabalhar contra Jesus dentro do próprio ministério de Jesus. E aí então a gente sabe o que foi que aconteceu. E aí então eu fico me perguntando, será que 30 moedas era o valor suficiente para que Judas traísse a Jesus? A gente sabe a consequência, se enforcou, e depois dizem que no enforcamento dele a árvore quebrou e ele se despencou ladeira abaixo e se rasgou no meio. É uma maneira de se explicar os dois textos, tanto de Mateus quanto de João. Mas o que é bastante importante, irmãos, é a gente conseguir entender uma coisa que eu tenho, talvez há 2 semanas, me perguntado: Jesus, o que faz uma pessoa que tem experimentado tua vida abandonar-te e te trair? O que faz? O que faz com que um homem e uma mulher de Deus tenha a capacidade de virar as costas para Jesus e abandoná-lo? O que faz com que uma pessoa, na sua sã consciência, se venda por 30 moedas de prostituição, ou 30 moedas de mentira, ou 30 moedas de fofoca, ou 30 moedas... Porque todo tipo de pecado, na verdade, é uma condenação que a gente levanta contra Jesus. É como se nós estivéssemos pregando Jesus novamente na cruz. E aí então eu fico me perguntando, o que é que faz o homem, ou por que o homem tem essa condição tão vulnerável de andar contigo, de te experimentar, de viver a tua vida, de comer da tua comida, de ser sustentado poderosamente, como a Patrícia mesmo disse aqui, pelo Senhor? O que faz com que uma pessoa consiga, na sua sã consciência, porque nós não somos obrigados a nada, a abandonar o barco, abrir mão. E Judas é alguém que nos leva a entender isso, a tentar conhecer a fraqueza da nossa estrutura humana. A palavra de Deus, ela está repleta de textos, evidenciando Deus Todo-Poderoso e o homem pó. A palavra de Deus, ela nos ensina exatamente essa condição na humanidade, assim como ensina a condição da divindade de Deus. E quando a palavra de Deus ela revela o que somos, ela sempre vai nos tratar como somos pó, nossa justiça é como um trapo de imundície, nós não podemos fazer nada, nós não somos nada, tudo vem dele e para ele e por ele são todas as coisas. O nosso coração é um coração enganoso, porque ele se atenta aos nossos próprios prazeres e deleites. A palavra ela vai formando a estrutura de quem o homem é de fato. E quando é que o homem começa então a cair na posição ou a subir na presença de Deus? Quando ele começa a tentar não ser o que a Bíblia diz que ele é. Quando ele começa a se colocar num padrão e numa posição em que ele começa a se projetar, em que ele começa a se achar, em que ele começa a se sentir, em que ele começa a ter, por causa do que ele conquistou com aquilo que Deus o fez ser, ele começa a acreditar que ele é porque ele mesmo é, porque está nele capacidade, porque ele tem dons, porque ele tem talento, porque ele vem de uma família boa, porque ele tem o melhor nome, porque o pai dele estava cheio de boas intenções, e aí o homem vai encontrando respostas para ser fora de Deus. Fora de Deus. Esse é um dos únicos motivos que eu consigo entender por que Judas chegou aonde ele chegou. Porque ele começou a deixar com que toda a gama de elogios, de capacidades, de eloquências, todo o posto, o melhor posto, ou seja, o posto mais admirado dos 12 estava na mão de Judas.
Judas, que era cuidar dos recursos financeiros. Quem é que não gosta de cuidar do dinheiro? Mas tudo isso foi inflamando o coração dele, inflamando o coração dele, inflamando o coração dele, inflamando o coração dele. E amados, nós estamos vivendo um tempo em que nós precisamos estar muito atentos com tudo aquilo que tem nos chegado, com tantos elogios que recebemos, com tantas promessas que recebemos, com tantos desejos que queremos. Nós vamos deixando o nosso coração ser volumado por essas questões humanas, e nós vamos tornando isso nosso foco, nosso objetivo, nosso propósito, como já disse a Natália hoje na escola dominical. Qual é o propósito que Deus tem na minha vida? E muitas das vezes nós estamos em busca de um propósito que venha nos garantir a nossa autossuficiência. E enquanto nós estamos tentando alcançar esse padrão, nós estamos nos afastando daquilo que a Bíblia diz que nós somos. E talvez o maior problema de Judas foi porque ele se perdeu. Perdeu-se naquilo que ele acreditou que ele era. Uma coisa que vai fazendo a gente entender, e às vezes a gente fica louco, né? Atônito. Judas? Que é isso, Judas? Tem que ir pro poste e levar pancada mesmo, até despedaçar todinho. Não é isso que a gente faz? Aqui não faz nem tanto, né? Mas em muitos estados faz isso. Bota lá um camarada no poste, senta o pau dele. Por quê? Porque é Judas. Tem que ser. Mas eu fico pensando, irmãos, quantas vezes nós também não tomamos atitudes que nós traímos a Jesus? Quantas vezes nós escolhemos por servir a nós mesmos? Quantas vezes nós escolhemos o nosso reino e não o reino de Deus? Mas porque eu estou no reino de Deus, eu posso viver no meu reino. Deus é bonzinho. Não, Deus não divide a glória dele com ninguém. O reino é dele. Ou você entra nele pelo sangue de Jesus e se mantenha nele como um servo obediente e fiel a Deus, ou você não cabe nesse reino. Mas existe uma maneira perniciosa que tem tentado solapar a igreja, que diz: se você está no reino de Deus, então você pode viver na luxúria. Mas luxúria é pecado. Você não pode viver no reino de Deus na luxúria. Você não pode viver no reino de Deus satisfazendo seus desejos, sua carne. Por quê? Porque se eu vivo, para que eu viva no reino de Deus, eu preciso de viver uma vida santa. Eu preciso de agradar. Eu preciso de que a minha vida seja uma vida em que o mínimo seja feito para a glória e para a honra do nome dele. E uma coisa que vem me chamando ainda muito mais atenção é o porquê. Porque a gente já entendeu. Por que Judas traiu? Por que nós traímos? Mas a minha pergunta que ficou martelando na minha cabeça foi: Jesus, por que o Senhor escolheu um camarada desse? Espera lá. O Senhor conhece tudo e todos. Nos teus primeiros anos de ministério, ou no teu primeiro ano, o Senhor já estava revestido do poder do alto. O Espírito de Deus já estava contigo. Então tu sabias exatamente quem eram os 12. Sabia que eles não prestavam, e Judas era um deles. Mas sabia também que o desfecho final seria um desfecho glorioso. Mas então por que o Senhor permite com que um ladrão vá ficar 3 anos, ou 2 anos, ou 1 ano, eu não sei quantos anos, a partir de que ano ele foi ladrão de fato, fique no meio deles? E aí então o Espírito começou a falar no meu coração uma coisa muito interessante. Lembram de Jeremias, que nós estudamos hoje, de Oséias? Jeremias e Oséias, eles foram profetas de Deus, que se levantaram para profetizar
enquanto o povo estava traindo a Deus, traindo com outros deuses, sacrificando a outros deuses, oferecendo as suas crianças como libação, sacrifício, holocausto a outros deuses. E hoje ainda a gente viu aqui na escola dominical, quando estavam no cativeiro, ainda estavam acreditando que estavam no cativeiro porque pararam de sacrificar aqueles deuses que eram deuses diabólicos, contrários à vontade de Deus. E aí vem uma coisa interessante. Judas, no ministério de Jesus, era o símbolo da revelação do grande amor e da grande misericórdia de Deus para a humanidade. Quando Judas evidencia a traição, Jesus disse: agora será glorificado o Filho do Homem. Ou seja, na traição de Judas e na boquinha calada de Jesus, foi muda como uma ovelha para o matadouro, se revela a expressão total do amor de Deus sobre a humanidade. Por quê? Porque a Judas Jesus amava também. Jesus poderia virar para os filhos do trovão e falar: vai lá e dá uma surra em Judas, porque esse camarada aí está traindo a gente. Mas Jesus não fez isso. E se tivesse feito, eles teriam feito. Porque pensa no povo impetuoso, era aquela rapaziada ali. Pedro era um deles. Mas Jesus não fez isso. Jesus se manteve calado. Assim como Deus levantava profetas para que a nação ouvisse a sua voz, para que a nação entendesse o seu amor, para que a nação se arrependesse dos seus pecados, assim Deus falava àquele povo, assim Judas se tornou a identificação do grande amor de Deus. Por que eu falei Oséias? Porque a história de Oséias é uma história de traição. A história de Oséias era uma história que misturava uma vida nojenta. Por quê? Porque Deus mandou ele se casar com uma mulher prostituta. E ele foi lá e se casou com a mulher prostituta. E a mulher ia e voltava. E quando ela ia, Deus falava: perdoa ela, vai lá buscar ela de volta. Ele ia lá buscava ela, trazer ela de volta. Aí ela ia se embora com outro homem. E Deus ia lá e falava: não, agora você vai criar os filhos da prostituição dela. Vai lá e pega os filhos dela e cria os filhos dela. Oséias, um profeta de Deus. Por que essa calamidade? Para que Deus revelasse a Israel o seu grande amor, a sua grande misericórdia. Misericórdia é a junção de duas palavras: miséria e córdia, ou seja, córdia é coração. Miséria é o nosso estado de aflição. É Deus sentindo no seu coração o nosso estado de aflição. E Deus então precisava de enviar a sua bondade. E Deus envia a sua bondade através do seu amor em Jesus Cristo e evidencia essa bondade em Judas. Irmãos, às vezes a gente fica pensando: poxa, mas por que Deus deixaria uma coisa dessa? Amados, eu não fui e nem quero ser, e nem sei como agiria se fosse traído pela minha esposa. Não sei se você já foi. Mas dizem que é um dos piores sentimentos que um homem pode sentir, é ser traído pela sua esposa. Agora, uma coisa que a gente aconselha a casal, que de vez em quando aparece alguns, a gente vê um estado deplorativo, difícil, e daqui a pouco vai, e daqui a pouco aquele marido perdoa, esquece, ou aquela esposa também, porque acontece dos dois lados, perdoa, esquece, e os dois voltam a viver. Porque a traição, irmãos, é algo terrível. Eu estava lendo no dicionário: trair significa, vem do latim tradição, que é o significado mais profundo de alguém que entrega o outro para a aflição, para a perda, para a desgraça. Trair é alguém, se eu traio o presbítero Marcos, eu estou pegando ele e estou entregando ele à destruição.
É por isso que hoje eu entendi um pouco melhor o que aconteceu com Judas e o que aconteceu com Pedro. Pedro negou, Judas traiu. As duas coisas são muito parecidas, mas não são iguais. Traição é fazer propositadamente. Vai, porque eu estou te entregando a desgraça. Isso é trair. E foi isso que Judas fez com Jesus. Pedro, motivado por uma ação impensada, negou a Jesus diante daqueles que traziam para ele a acusação de que ele falava igual que era, igual se vestia igual, enfim. Mas isso não, o que vale aqui agora é a gente tratar dessa questão de que trair, talvez, ou me parece, que talvez não, me parece que o ato mais aflitivo, mais destrutivo que alguém pode ter com outro alguém é a traição. E por isso a nação de Israel traía a Deus, e por isso Judas traiu a Jesus, para que se evidenciasse o grande amor de Deus pela humanidade, para que ficasse bastante claro que, por mais profunda e por mais que seja a desgraça que o homem possa fazer contra o outro, ou até mesmo contra o próprio Deus, a revelação do amor de Deus se torna mais clara. Ainda que a gente diga, mas pastor, Judas não se enforcou, ele não se matou, ele foi para o inferno. Entendemos que sim, porque a própria Bíblia diz que o suicida não herdará o reino de Deus. A gente entende que ele foi para o inferno, sim. Mas durante o período que ele esteve com Jesus, Jesus não revelou nenhum sentimento de repulsa. Pelo contrário, sempre o preservou. E na mesa, João evidencia isso. Jesus, de uma maneira muito discreta, falou para que ele entendesse, e depois então falou para que ele fosse, e os discípulos entenderam outra coisa: amor, misericórdia, cuidado. Aonde eu quero chegar, irmãos? Tudo que nós podemos fazer para agradar a Deus ainda é muito pouco perto do grande amor que Ele tem por nós. Tudo ainda é muito pouco perto do que Ele fez por nós. E aí nós precisamos começar a repensar nossas atitudes, porque esse amor maravilhoso, essa graça sem igual, essa misericórdia que é surpreendente, ela tem estado todos os dias sobre mim e sobre você. Ela tem construído um padrão novo. Ela tem revelado quem Deus é de fato. Ainda que eu esteja nos lugares profundos, ainda que eu esteja tendo atitudes estranhas, ainda que eu tenha escolhido vender a Jesus por 30 moedas, eu preciso de abandonar, porque eu não quero seguir e chegar aonde Judas chegou. Eu quero me recompor e dizer: não, Jesus, o meu lugar é contigo, porque a tua presença me basta, a tua graça é minha vida, a tua alegria é o meu sustento, porque eu não posso estar em nenhum outro lugar senão aos teus pés. Eu não tenho outra vida, eu não tenho outro sentido, a minha vida não existe, eu não subsisto se não for pela tua graça, pela tua bondade, pelo teu amor. E só assim eu vou conseguir achar a tua presença. Então, queridos, mediante a história de um homem que talvez começou a sua vida com muito boa intenção, Eclesiastes 7:8 diz que o fim das coisas são melhores, ou é melhor do que o início delas. Nós precisamos de guardar o nosso coração para terminarmos muito bem a nossa carreira, para chegarmos naquele dia com alegria, para sermos chamados ou não antes, do arrebatamento, mas chegarmos com gratidão, com louvor, com prestação de conta quente com Deus, com satisfação, com louvor, para que as pessoas possam dizer: ali foi um homem de Deus, foi uma mulher de Deus, e não apenas naquele estado emocional para tentar amenizar a situação do enterro, não,
mas para que de fato as pessoas possam dizer: passou aqui um homem que mudou vidas através do poder e do nome de Jesus Cristo. É disso que o Senhor está esperando com que eu e você façamos. É nisso que Jesus está confiando, para que nós sejamos agradáveis a Ele, para que a nossa vida não seja uma vida de traição, para que nós não sejamos insensatos e deixemos o nosso coração, o nosso lado escuro, nossa sombra, ser mais evidente do que a nossa consciência e do que a nossa gratidão, e que nós aprendamos quão grande é o amor que Deus tem por nós. Pode ser que você tenha traído a Jesus por algumas coisas. Talvez você não tenha abandonado Jesus, mas talvez também você não tenha vivido graciosamente com Jesus. Eu posso imaginar, no último ano, os milagres de Jesus, a cara de Judas ao ver cada milagre sendo realizado, porque no seu coração já havia o desejo de trair, insatisfação, nada estava bom. Por quê? Porque o seu coração estava fora do centro da vontade de Deus, porque ele havia perdido o significado na sua vida, porque de fato ele já havia abandonado Jesus, mesmo andando com Jesus. Mesmo andando com Jesus, ele já havia abandonado Jesus. Mas hoje, melhor do que Judas, melhor do que Simão Iscariotes, melhor do que Pedro, melhor do que João, melhor do que Mateus, foi apresentado para você Jesus, o amor de Deus pela humanidade. E é um amor que me constrange, que te constrange, é um amor que nos impacta, um amor que restaura, que renova, que alivia. E que nós precisamos de tomar posições, e nessas posições, em todas elas dizer: o que eu quero é a tua presença, o que eu quero é ser agradável a ti, o que eu quero é ter minha vida restaurada nos teus pés, o que eu quero é ver os teus milagres, é ouvir a tua voz, é aprender dos teus ensinamentos, o que eu quero é me envolver nos teus mistérios, o que eu quero é não apenas passar nas tuas águas como que pelas canelas, pelos joelhos, pelos lombos, mas eu quero mergulhar nas tuas profundidades, eu quero conhecer a tua grandeza, eu quero viver, ó Deus, a tua graça, eu quero experimentar a tua misericórdia, eu quero ter a consciência do teu grande amor, eu quero, Senhor, não, ó Pai, olhar mais para aquilo, ó Pai, que um dia eu desejei ser melhor do que alguns, mais do que outros, mas agora eu tenho entendido que isso, Senhor, é viver na contramão da tua verdade, porque de fato o que eu quero ser é aquilo que a tua Bíblia diz, aquilo que a tua palavra diz: nação santa, porque tu és santo e me comprou com teu sangue para isso. Povo adquirido, porque foi o Senhor que foi lá no lamaçal do pecado e nos arrancou por causa do sangue do teu próprio Filho. Ó Deus, nação santa, sacerdócio real, porque foi Jesus que nos otorgou e quem nos coroou, nos chamando, ó Deus, e nos tornando, ó Pai, sacerdotes, Deus, para o louvor da glória do teu nome. Senhor, e todos os outros codinomes que recebemos pela tua palavra, ó Deus, não são frutos do que somos ou fazemos, mas da tua glória, da tua misericórdia, do teu amor que se manifesta entre nós. Por isso então, Senhor, aviva o nosso coração, para que possamos entender, ó Deus, que do Senhor, que para o Senhor, e que do Senhor são todas as coisas para sempre. Amém e amém. Jesus, porque nós não queremos ir a lugar nenhum, não queremos, ó Deus, deixar o nosso coração ser fragilizados pelas coisas deste mundo, mas queremos estar envolvidos na verdade que liberta. E Jesus, tu és a nossa verdade, a nossa vida, a nossa alegria, o nosso bem maior.
Como disse Pedro, para onde iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Jesus, marca-nos, ó Deus, para que, mediante as inúmeras vezes que o nosso coração enganoso tentar nos trair e automaticamente trair também a Ti, lembra-nos da onde Judas foi parar e revela o amor, ó Deus, protetor, para que não entremos em lugares, em covas, ó Deus, para a nossa própria alma. Ó Deus, em nome de Jesus, dá-nos assim a Tua graça, ó Pai, e escreve, Senhor, nos nossos corações essa palavra, para que atentos conheçamos o Teu grande e maravilhoso amor. Te adoramos, te exaltamos pela Tua palavra dada aos nossos corações, em o nome de Jesus, nosso Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe, querida. Permaneça firme nas conquistas de Jesus, porque esse é o caminho de Deus para mim e para você. Vivemos ao lado de Jesus. Viva ao lado de Jesus, ainda que as atitudes dele surpreendam você. Continue ao lado dele, ainda que você não entenda o que ele está fazendo. Continue ao lado dele. Ele é Deus, e só Ele tem vida e vida eterna para te dar. Amém?